Espírito consagrou-me e mandou-me anunciar, boa nova para os pobres, nova pelos pobres. aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? Tu és Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor, no teu amor. Com fé. Entrega teu coração. Meu ideal é impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Uma figura muito forte nesse período de advento é João, porque se o advento é caminho de preparação para o Natal do Senhor, João, como ele mesmo diz, né?
Sou a voz que grita no deserto: preparai o caminho para o Senhor. E vejam que no Evangelho de hoje, os sacerdotes, os chefes, os líderes daquela época enviam os seus escravos, seus servos, seus auxiliares para perguntar a João. Eles não vão lá, eles mandam perguntar. E tanto é que eles insistem com ele, dizendo: olha, a gente tem que levar uma resposta para quem nos mandou até aqui. O que é que você é? Quem é você? Na certa, porque chamou a atenção das autoridades aquela voz que clamava no deserto, aquela figura. E chamou a atenção por quê? Porque tinha chamado a atenção para o povo. O povo seguia. Então, se o povo segue, eles sabiam que existia a figura do Messias esperado e queriam saber se era ele. E vejam, eles perguntam 3 coisas. Qual é a primeira pergunta que eles fazem? Lembram? Se ele é quem? O Messias. A segunda pergunta, se você é Elias. E a terceira pergunta, se você é o profeta. Veja que está escrito o profeta e não um profeta. Até porque a gente poderia ficar assim: oi, João não é um profeta? Né? Entre todos os profetas. Mas João não se posiciona como o profeta, que é o que eles perguntam. Porque eles tinham na mente a figura de Elias, que era um grande profeta e que subiu aos céus. E que eles esperavam que ele descesse dos céus, fosse enviado dos céus. Eles esperavam a figura do Messias, o enviado de Deus. E o profeta significa aquele que configura todos os profetas, todas as mensagens. Ou seja, eles estavam esperando o Filho de Deus. Não que eles tivessem noção dele como Filho de Deus, mas que isso tudo que eles esperavam se configuravam na presença de Jesus, o Filho de Deus. E João vai responder que ele não é nada disso. João diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Uma voz que clama, ela quer, o que é que ela quer com isso? Quando você grita ou você fala alto, você deseja o quê? Que as pessoas escutem. Você precisa chamar a atenção das pessoas. Então ele está clamando aonde? No deserto. E o deserto significa o quê? A solidão, não é? É preciso que a gente preencha essa solidão do mundo de amor, sabe, de Deus. A gente preenche o mundo, a gente esvazia o mundo com o nosso egoísmo, com as nossas coisas. E a gente precisa preencher o mundo. Por isso que João grita até hoje conosco: prepara um caminho para o Senhor no teu coração, na tua vida. E preparar um caminho para o Senhor é necessário, porque a gente constrói muito de nós mesmos dentro de nós, mas a gente não prepara um caminho para que Deus construa em nós. Então todas as dificuldades da vida da gente são sanadas quando Deus está presente em nossa vida. E para que Ele esteja presente em nossa vida, Ele deseja que a gente diga como Maria: eis-me aqui, eis a serva do Senhor. E vejam que na primeira leitura, a leitura do profeta Isaías, que depois Jesus vai, chegando no templo, naquele dia, ele abre o pergaminho, as escrituras, e lê essa leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não foi essa, não foi? Ele me ungiu para enviar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos. Vejam o que é que o Filho de Deus vem ao nosso encontro
para fazer. A primeira coisa que ele diz, a boa nova aos humildes. Por que aos humildes? Deus faz preferência de pessoas? Não. Mas Ele deseja e está dentro de nós, de cada um de nós, a possibilidade de sermos humildes de coração. E o que é ser humilde de coração? Muitas vezes as pessoas têm um aspecto de humildade, mas no seu coração não tem nada de humildade, não é verdade? Até você diz, coitadinho, mas lá por dentro está cheio de inveja, de rancores, de raiva por conta de uma vida que não conseguiu construir. Na primeira oportunidade que tem, acaba com você. Todos nós somos um pouco assim também, sabe? Mas Ele quer que a gente construa dentro de nós humildade de coração. Humildade de coração é aquilo que eu digo várias vezes aqui, que Deus deseja, que a gente reconheça que a gente precisa de Deus. Quando a gente reconhece que precisa de Deus, a gente entra num estado de humildade. Eu dependo, eu preciso de Ti, Senhor. Não é? É feita aquela música, sou pequeno demais. Eu preciso de Ti, Senhor. Então, Ele vem anunciar a boa nova aos humildes, aos pobres, a quem precisa dEle, quem reconhece que precisa dEle. E, seguindo, Ele veio curar as feridas da alma. Será que a gente tem feridas na alma? A ferida, ela acontece pelo quê? Ela simplesmente surge? É uma agressão externa, não é? A nós. Há algo que a gente não tem domínio sobre aquilo. Então as feridas da alma são as coisas que a gente adquire na vida e a gente precisa sanar em nossa vida. Muita coisa da nossa vida, muita atitude que a gente faz ou que a gente deixa de fazer em nossa vida é decorrência também das feridas da alma. A gente vai acumulando na nossa caminhada coisas que a gente faz ou deixa de fazer, ou coisas que nos fizeram, ou realidades da nossa vida que nos são colocadas e que fazem com que a gente fique ferido na alma. E ser ferido na alma é muito perigoso, porque descaracteriza aquilo que você é. Você é filho, filha de Deus em Jesus Cristo. A gente não diz que crê em Jesus, a gente não está aqui para celebrar Jesus, a gente não está aqui esperando Jesus, né? Esperando o Natal do Senhor. Isso não é uma fantasia, a gente não está fazendo um teatro, a gente está vivendo a nossa vida. Só que existem coisas na vida que nos fazem distanciar de abrir o coração para a realidade dessa palavra. Às vezes você pode estar aqui, o padre está falando com essa voz macia, aí vai dar um sono, não é? E você fica distante, tudo, não é? E você pensa em coisas de casa, em coisas outras, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, lembram? Em Lázaro? Marta, Marta, por que tu estás preocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária? Maria escolheu a melhor parte. Escolha também a melhor parte, que aí a tua alma, as feridas da alma serão curadas, porque Ele vem para isso. O Verbo se fez carne, e o Verbo é a palavra de Deus também. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E quando a gente escuta e coloca no coração, como Maria, guarda todas essas coisas, a gente vive a realidade de ver curado as feridas da alma. Ele veio para curar a redenção aos cativos. O que é uma pessoa cativa? Eita, o silêncio. Presa, detida, cativo. Cativo ali. Eu vi um dia desse que uma mulher conseguiu manter um filho
preso por quase 30 anos em casa, cativo. Quantas pessoas vivem cativas a vida toda, presas, sufocadas na vida? Quantos de nós aqui, de repente, não está cativo? Acredito que todos nós estamos cativos em alguma coisa, presos em alguma coisa, que nos torna difíceis os dias, a vida. Aí você diz, não, minha vida é tranquila, feliz. Mas será que você tem facilidade dentro dessa tua tranquilidade de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática? Eu tenho dificuldades. Às vezes eu olho para mim e digo, puxa vida, eu ponho muito pouco em prática a palavra de Deus. A gente tem que parar na vida da gente sempre, todos os dias. Quando a gente acorda, a gente agradece a Deus e pede a Ele, Senhor, eu estou aqui, me dá a tua sabedoria para que eu possa fazer a tua vontade. E crer que Deus pode transformar minha vida, meu coração. E ainda Ele vem para pregar a liberdade aos que estão presos. Só Cristo, só Jesus Cristo liberta a gente de todo o mal. Eu creio. Eu já pus muito minha esperança, minha confiança nos homens, nas pessoas. Não perdi minha esperança na humanidade. Sabe por quê? Qual a diferença entre você colocar a sua esperança nos homens, nas mulheres, e você colocar a sua esperança na humanidade? Você não está dizendo a mesma coisa, não? Não. A humanidade é um todo, um estado de coisas. Foi a humanidade que Jesus levou para os céus. Deus se encarnou na vida do homem, então Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando Ele se eleva aos céus, Ele eleva consigo sua divindade e a humanidade. A humanidade leva todos nós para o céu, sim ou não? De certa forma. Mas todo mundo, será que todo mundo vai para o céu? Eu não posso afirmar isso, sabe? Eu posso afirmar isso que vocês afirmaram, que a humanidade, toda a humanidade vai aos céus, foi aos céus. Todos nós podemos ser salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer, mas Ele nos dá a liberdade até disso, de se perder. E Ele não é mentiroso. Ele fala para a gente, olha, vigiai e orai, porque não sabeis o dia, nem a hora, nem as coisas. Não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente coloca a nossa confiança. Eu acredito na humanidade, porque Jesus elevou a humanidade aos céus. Eu acredito que ao ser humano é possível revelar a face de Deus. Ao ser humano é possível declarar sua fé. João Batista declarou, dá testemunho de Jesus. E vejam que João Batista conheceu Jesus no ventre, né? Maria e sua mãe, Isabel. Veja que o meu filho, a criança bateu no meu ventre. Era João Batista, sacudindo o ventre daquele a quem ele antecedia, daquele que ele sabia. Veja, desde o ventre materno. É por isso que é preciso a gente sempre insistir que a vida é preciosa, não é? Quando a gente fala em aborto, por exemplo, é muito louco esse tema do aborto, verdade? A gente deve botar em primeiro lugar que a vida é preciosa. E a gente deve fazer de tudo. Me lembro de minha irmã mais nova, já falecida, que ela estava com gêmeos na barriga e disseram a ela que ia nascer morto. E que ela ia sofrer muito. Mas ela disse, não, eu prefiro que dar a oportunidade de nascer. Já que não tem o perigo de
de que eu morra também, entendeu? E eles morreram realmente, eles nasceram. Ela ainda pôde contemplar, mas eles morreram. Vejam, o valor à vida. Mas mesmo assim também existe um valor à vida que a gente descarta na nossa vida. Quando a gente luta pelo aborto, a gente se esquece que a gente não se importa que tantas pessoas passem fome. A gente não se importa que tantas jovens sejam mal encaminhadas na vida por nossas famílias. A gente não se importa que tantas jovens sejam oprimidas pelos pais que não acolhem quando elas dizem que estão grávidas. A gente não se importa que tantos homens estuprem. E aí a gente não protesta nada contra isso. Está tudo normal. Quando aparece uma jovem que vai abortar, aí a gente cai em cima. Então é preciso que a gente veja o contexto todo, sabe? A gente não pode dizer eu sou contra o aborto se a gente não faz nada, ou pelo menos a gente nem reza para que o mundo seja melhor e para que Deus ilumine as pessoas para que não hajam. Porque se a legislação não fala nada, mas a prática fala. Vamos dizer, o Brasil não apoia o aborto em ponto nenhum. Certo? Mas quantas jovens praticam o aborto? Então Deus quer essa realidade? Porque é uma realidade. A gente fecha os olhos para essas coisas e, na realidade, a gente deixa. Aí o padre, o que é que isso tem a ver com esse evangelho? O que é que isso tem a ver com a leitura? O que é que isso tem a ver com o Natal, com o Advento? A gente tem que preparar um caminho para o Rei da Paz. E a paz só existe com a justiça verdadeira. A paz só existe quando todos estão bem. Se a gente é uma comunidade, uma família, na sua casa, você vive em paz quando um está mal, alguém está com câncer no hospital sofrendo e a família está toda festejando? Será que acontece isso? Mas no Brasil estão mais de 180 mil mortos e tem gente por aí festejando tanta coisa. E gente que reclama até de ter que usar máscara na igreja. O que é que isso tem a ver com o evangelho, com a leitura? Tem, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus já antecipa para nós o batismo. João vem dizer, eu vim batizar com água, mas virá aquele que batizará no Espírito Santo e no fogo. E o Espírito Santo e o fogo faz com que a gente faça parte da realidade de Jesus. E a realidade de Jesus é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para proclamar a boa nova aos humildes. Para libertar os cativos. E proclamar um ano de graça do Senhor. E para finalizar, tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente fizer, quando a gente faz no Espírito Santo, sabe, a gente não faz porque a gente é bonzinho. A gente faz porque Deus nos envia. E Ele sim é bom. João Batista, ele dá esse testemunho para a gente também. Tu és o Messias? Não. Ele podia dizer que era. Tu és Elias enviado? Tu és o profeta? Ele podia dizer, eu sou o profeta. Mas não. Ele diz, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E não está aí, mas eu não me canso de dizer. João diz a frase que eu gostaria que vocês dissessem comigo agora. Vocês podem dizer? É necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Vamos dizer de novo? É necessário que eu diminua para que Jesus cresça. Leva isso na tua vida, principalmente nesse tempo do Advento, para que você celebre o Natal verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.